Olá, meus amigos. Hoje a gente vai ter a grande honra e oportunidade de falar um pouquinho sobre o rei, o homem dos 1000 gols, né? E para isso a gente veio no melhor lugar possível, que é o Museu Pelé, né? Aqui a gente vai ter um pouco de tudo, teremos aqui troféus, medalhas, né? Camisetas aí que ele usou em ocasiões importantes, né? E para poder tratar desse assunto, ninguém melhor do que Paulo Monteiro. E aí, meu amigo, eu deixo contigo, se apresente, fale um pouquinho aí sobre você. Bom, antes de mais nada, é um prazer muito grande recebê-los aqui e poder participar para todo mundo, contar um pouco da história do museu, do acervo, do controle, de tudo, que é interessante sempre poder divulgar o que é feito. Tá ótimo. Bom, sobre o museu, as instalações, o que você tem a nos dizer aí? Desde quando que está aberto ao público? Bom, o museu foi inaugurado às vésperas da Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014. Tá? E pelo próprio Pelé, que estava aqui, o presidente da FIFA estava aqui, o Infantino, e o vice-presidente da República. Estava, né, tinha bastante gente, de uma repercussão muito grande. E o acervo que está aqui, ele veio praticamente todo ele, 99%, veio da casa do próprio Pelé. Tá? Não é o acervo todo do Pelé, veio uma parte. Tá? Mas tudo que você está olhando aqui veio da casa do Pelé. Então é um material guardado por ele por anos e anos. Algumas peças depois foram substituídas por réplicas, por N razões, mas tudo isso veio daqui, tem a participação do Pelé em tudo aqui, entendeu? Ele cedeu as peças, mas ele participou da criação, da montagem, tudo ele tem o dedo dele aqui também. Bom, e quanto ao acervo aqui, de tudo isso que tem aqui, tudo é muito fantástico, né? Mas queria que você me citasse aí alguma peça que você fala assim, puxa, essa peça aqui, uma ou duas peças ali, algo de destaque, aquela coisa que, sabe, emociona mesmo. É que nem eu te falei, enumerar uma... É difícil, até injusto, né? Não, e até porque tem muitas coisas muito interessantes que abordam um aspecto diferente, né, da vida dele, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a camisa da despedida dele da seleção brasileira. Tá? Ele fez 2 jogos de despedida, um no Morumbi, outro no Maracanã. E foi justamente o jogo de estreia das 3 estrelas. Não tinha as 3 estrelas, foi nesse jogo que começou. Então essa é a camisa original do jogo da despedida dele, da primeira despedida, que tem as 3 estrelas. Isso é uma coisa sensacional. Ali é a camisa de quando ele foi para o Cosmos também, camisa original, uma tecnologia que ainda não tinha aqui, toda furadinha e tal. Então você tem coisas assim que são muito interessantes. Mas eu acho que dificilmente você vai ter um objeto mais simbólico que todo mundo gosta de ver. É o primeiro objeto que você passa lá, que é a caixinha de engraxate. Porque a história do Pelé fala sobre isso. A história do Pelé, jogador de futebol não ganhava bem, como se ganha hoje. Nem chegava perto, né? Pelo contrário, até eles eram mal vistos assim pela sociedade. E a história do pai dele ter se contundido, também ter encerrado a carreira e tal. Então eles não tinham uma grande condição assim, nunca passaram necessidade, não é isso. Mas também é uma vida simples, né? E então o Pelé, como ele estava gostando, querendo começar a praticar o esporte, o tio dele fez uma caixinha de engraxate para ele engraxar o sapato pessoal na estação de trem lá em Bauru. Entendeu? E com isso, ele conseguiu juntar um dinheirinho para comprar bola, comprar chuteira, tá? E essa caixinha está aqui. Então essa caixinha simboliza o início de tudo. Simboliza, se você tem uma bola de ouro... É porque antes teve a caixinha de madeira, né? Entendeu? E isso é muito importante, muito, muito significativo. Fantástico, né? Bom, e agora indo mais para a parte técnica aí, dos cuidados e manutenções com o acervo, né? Sim. A gente percebe que tem muitos materiais aqui que são todos diferentes um do outro, né? A gente tem a camiseta de algodão, que inclusive, nossa, valor inestimável também, tudo, né? Aí a gente vai ter também, acabamos até de falar, do caixotinho de madeira, então são muitos materiais. E eu queria ouvir de você um pouquinho dos desafios aí que você tem no seu dia a dia, até para poder guardar toda essa memória aí. Olha, os desafios são muitos, porque é o seguinte, justamente, são objetos diferentes, tem metais, tem algodão, tem couro, tem fotos, tem de tudo um pouco. Tem de tudo, tá? É uma responsabilidade muito grande, porque cada peça aqui é única. Única, tá? Com certeza. Tudo bem. Até o que é réplica também é único, se você parar para pensar. Claro, sim. Porque foi tirada de um original que, não temos mais acesso a ele. Sim. Né? Então até a réplica tem que ser muito bem cuidada, preservada também. Então, é um cuidado muito grande que se tem.
E claro, tem algumas peças que exigem mais que outras, tá? Eu, particularmente, eu tenho uma preocupação muito grande com essa parte de tecido. Então tem uma série de cuidados assim. É que a muito gente tem que complexo, ter. né? A parte dos ácaros, né? Que é o Sim, principal, sim. né? Que vocês falam. E de fato, que tem que tomar muito cuidado por causa da parte também de papelaria, de fotografia. Muitos objetos têm fungos, né? Sim. Muito comum. Tem problemas de fungos. Santos é uma cidade muito úmida, entendeu? Bastante. É uma cidade que tem altas temperaturas, alta umidade. É um prato cheio, né? É um prato cheio. Para esse verdade. ataque de pragas, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Sim, sim. Bom, e aí pegando o gancho, você citou o problema da umidade, né? De todos esses problemas que assolam aí o acervo, qual deles você destacaria como algo mais preocupante, por exemplo? Você acha que a umidade seria um deles? Eu acho que o controle da umidade é o mais significativo pelo lugar que a gente se encontra. Porque a gente está a um quarteirão do cais, tem muita água aqui, é uma região, estou falando já parte técnica da coisa, né? Santos é uma região que chove muito, a Baixada Santista, porque vem toda aquela umidade que vem do sul e esbarra na Serra do Mar. E fica por aqui. Então aqui é uma região mais úmida do que várias outras regiões que têm parecidas, mas não são iguais, né? Então eu acho que o que tem de mais relevante aqui para tomar cuidado é a umidade. Bom, com certeza o desafio é muito grande, né? Afinal de contas são muitos materiais e a umidade ela vai agir de maneiras diferentes em cada um deles, né? A gente vai ter a madeira, por exemplo, né, que pode ter uma dilatação ali com excesso de umidade. O tecido também, que vai absorver muita umidade, pode ter um mofo, um bolor, alguma coisa, né? E infelizmente uma das características do mofo do bolor é que eles vão fazer decomposição dos materiais, né? Inclusive a função deles na natureza é essa, né? O problema é quando eles vêm para dentro do guarda-roupa da gente, para dentro do acervo, né? Então esse é o grande mal do bolor, afinal de contas, porque a função deles é justamente a decomposição. Sim. E aí você imagina isso instalado num couro, por exemplo, nossa, deve ser terrível, né? É uma coisa muito preocupante. E a gente tem que ter toda essa preocupação, todo esse cuidado para não deixar que isso interfira na preservação do material. Claro, com toda certeza, afinal de contas, a gente espera que isso aqui fique aí pelos próximos 500 anos ou ainda mais, se possível, né? E se possível que o acervo aumente ainda mais, que a gente consiga mais e mais peças ainda que estão espalhadas por aí em outros lugares. Com certeza. Bom, e com relação à umidade, você costuma usar algum método aí? O que você faz para conseguir manter esse controle de umidade? Nossa grande preocupação mesmo é na parte do acervo, tá? Porque o acervo é uma sala um pouco maior, mas é fechada, tá? As peças são guardadas em prateleiras, acervos e arquivos deslizantes, né, também. E ali a gente tem que ter, então, esse controle de umidade, de temperatura. Tem algum equipamento que o senhor usa que costuma aplicar em algum ambiente desses? Tem sim. Não, a gente tem desumidificador aqui também, né? Então isso é o equipamento que praticamente a gente tem que dá uma certa tranquilidade no que a gente tem que fazer. Bom, e o desumidificador ele tem uma vantagem, né? Porque você consegue, além de fazer o controle da umidade, então ele vai tirar somente o necessário. Sim. Não tira muita água e também não tira pouco, né? E dessa maneira também você consegue observar lá no painel o índice que está no local, né? Então, de fato, acaba sendo uma ferramenta muito boa e muito útil também, porque além de você tirar o necessário, você ainda consegue acompanhar a umidade relativa do painel. Então, sem dúvida. Seja uma ferramenta boa. É uma ferramenta prática. Prática. Né, que auxilia muito o trabalho da gente. Com certeza. Tudo isso aqui é inestimável para todo mundo, claro. E eu queria saber de você como você se sente, qual é essa emoção de estar aqui, né, com tudo isso aqui sob sua guarda, né? É uma realização, porque nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu estaria cuidando disso aqui. Já se vão 8 anos que eu estou aqui. 8 anos? E então, de repente, esse estar aqui cuidando do acervo do sujeito mais famoso do mundo, maior jogador de todos os tempos, é uma experiência única, entendeu? É muito especial isso aí pra gente. Não tem palavras, né? Como é que a gente vai explicar isso? Só vivendo. Só vivendo. Só sentindo, né? É. Sentindo. Bom, e dando continuidade aí ao nosso bate-papo, agora a gente vai ter o prazer de falar com o Ney Caldato, ele que é o autor, né, de tudo isso aqui, né? E Ney, fala um pouquinho pra gente aí também sobre você, tua história, como é que foi essa interação aí com o rei, né? Sei lá, um pouquinho aí do que você gostaria de destacar. A minha história é longa, eu prefiro falar a minha história com Pelé.
Pô, isso, exatamente. É melhor. Boa. E eu conheci o Pelé exatamente num evento na prefeitura de apresentação desse projeto. E foi um impacto muito grande. Vê-lo assim pessoalmente, né? Nunca tinha visto ele pessoalmente. Vê-lo pessoalmente, assim, uma simpatia, uma facilidade, contagiava o ambiente. Ele costumava participar, opinar sobre o projeto, Sim. assim, ou ele... Sim. É. Aí depois, quando eu fiz, esse projeto acabou não vingando, né? Nessa época eu tive 3 contatos com ele. Aí esse projeto não prosperou por questões judiciais, né? Enfim. E somente em 2006 o Pelé retoma esse assunto com a prefeitura. E aí o prefeito, à época, me convidou para um almoço no restaurante no Gonzaga. E aí chegou lá e não me falou nada. Só falou, vem aqui almoçar comigo. Mas Cheguei lá, tava o Pelé, o seu staff e o prefeito. Aí tava contente, tudo já não me causava tanto impacto assim, né? Já é. A primeira vez com certeza deve ter Aí sido mais... sentamos lá, conversamos e o prefeito falou para mim, né, o que eu achava de fazer aqui nesse imóvel, que estava numa situação de arruinamento, né, total. Se dava para fazer, se não dava, tal, porque ele não ia insistir lá no emissário submarino, né. Eu falei que sim, que era possível. E peguei um guardanapo de papel lá no restaurante, uma caneta emprestada e fiz um breve croquis, mais ou menos ajustando como que seria o programa de necessidades do museu. E o Pelé viu, achou que era viável, perguntou para mim se era possível fazer, eu falei que sim, que era possível. E a partir daí foi sendo viabilizado. Foi saindo, né? E aí quando nós apresentamos a primeira versão do projeto, ele viu, gostou, não entendeu muito assim, a apresentação da arquitetura, mas mostrando como que seria o enredo, ele gostou muito. E ele só tinha feito um pedido. Ele falou que no museu não poderia esconder a história da família dele. Que para ele era mais importante, né? Os gols, os títulos, a origem era dele mostrar lá. a origem, a família dele, os pais dele. Que esse para ele era a maior conquista, que se não fosse os pais ele não teria chegado onde chegou. E Ney, sobre o desafio agora, a parte técnica, afinal de contas, inclusive, pessoal, quando vocês vierem aqui, não deixem de ver também as fotos do prédio antes, porque é bem impressionante, viu? Particularmente chama muita atenção porque eram 3 paredes, Sim. né? E me fala um pouquinho sobre esse desafio aí, como é que foi? Profissionalmente foi algo muito brutal. É bem complexo pegar um prédio antigo, que já tem um arcabouço montado, e adaptar ele para funções novas. Ainda mais um museu. O museu tem funções muito claras, que é assim, área de acervo a ser exposto, uma área de convivência, que tem então um café, uma lanchonete, sua loja, né? Museu, áreas para exposições itinerantes, um auditório, a parte administrativa, o seu acervo técnico, enfim, são programas, são funções básicas de um museu. E adaptar a uma estrutura já montada, ainda mais esse prédio, tem uma característica muito peculiar, que eles são 3 blocos, né? 2 blocos da extremidade tem 3 pavimentos originalmente e o do meio é um pavimento térreo. Então, nessa conformação, ele mais ou menos já induz um pouco o que fazer, né? Então, nesse bloco central, eu fiz a entrada do museu, né, o hall, tudo. E depois eu distribuí os 2 lados. Um lado da exposição permanente, acervo permanente, e do outro da temporária, administrativa, auditório, coisas assim. E lógico que, ao fazer, por exemplo, o projeto da exposição do acervo, eu precisava de ter mais áreas, simplesmente o que fazer a rotulagem dos pavimentos. Tinha que ter mais áreas. E eu queria gerar também um espanto nas pessoas de uma nova arquitetura. Porque externamente eu teria a arquitetura do século XIX, que é essa arquitetura neoclássica, patrimônio cultural, né? Só que por dentro eu queria fazer a arquitetura do século XXI. Algo que as pessoas então se encantassem, se surpreendessem e principalmente que trouxesse um vínculo a essa imagem do Pelé, da ousadia também, né?
É uma imagem também internacionalizada, que é esse museu é um equipamento de projeção internacional, então não podia ser algo muito óbvio. Tinha que ser surpreendente. Por isso, o uso dessas tecnologias, por exemplo, concreto protendido, toda a parte de climatização também foi feito para viabilizar, né, o conforto desse público, a preservação dos objetos. E Ney, quanto à estrutura, a estrutura do local, as estruturas de maneira geral? O prédio já foi assentado num lugar muito úmido. Temos um rio canalizado ao lado do prédio. Isso aqui era um mangue. Tanto é que a água do mar chegava até a beiradinha do prédio. Foi aterrado isso aí para fazer o porto. Originalmente a água do mar batia, quase que no prédio. Então assim, um lodo, área úmida, maresia extremamente agressiva e além de tudo uma trepidação, né, do tráfego intenso do Porto de Santos. Não são condições favoráveis para se colocar equipamentos como esse. Se fosse um museu de artes plásticas, seria bem complicado. Bem complicado, porque o controle da temperatura, da umidade sempre constante, não ter problemas de entrada, né, desse clima externo, que aqui o calor é violento. Sim. Então, pelo menos assim, o acervo do Pelé, como é muito mais objetos, fotos, né? Não requeriu tanto controle de temperatura e de umidade. Apesar de nós termos esse controle pela climatização, né? E pelos umidificadores, principalmente no acervo técnico, então permite esse controle fácil. Mas assim, e sofre alguns problemas aqui, principalmente por parte de umidade e por capilaridade, né, ascendente do solo. Sim. Porque esse prédio ele foi feito originalmente com a técnica construtiva da alvenaria de pedra. Então são paredes de 80 centímetros a 1 metro de espessura, originalmente, e não tinha viga baldrame. Elas arrancavam desse solo de lodo, mais ou menos 1,5 metro, né, de profundidade, elas arrancavam e subiam, né? Então veio essa umidade toda, ainda são absorvidas pelas paredes. Então, assim, tanto é que nós deixamos os acabamentos, às vezes, assim, muito finos, para deixar que essa umidade ela seja jogada para fora, né? Não tem esse problema. Ney, meu caro, me fala um pouquinho sobre a importância também, como é para você essa responsabilidade de preservar tudo isso. Eu acho que a importância da preservação, lógico, a história do Pelé, uma história tão gigantesca, né? Tão extraordinária, cinematográfica, né? A responsabilidade é grande. Por isso que desde o início do projeto sempre teve uma responsabilidade enorme, um desafio monumental, né? Responsabilidade grande e tudo, mas em termos gerais, a preservação da história não é um capricho, porque a humanidade ela é acumuladora. A história do homem é de acumulações, né? Artefatos, comportamentos, produtos feitos para sua presença ao longo da história. Preservar a história é exatamente isso. Entender, conhecer o passado, aprender com ele, reconhecer a sua existência, mesmo sendo ruim, boa, ótima, péssima, mas aprender com ele. Verdade. E aqui, né, guardar, né, desse prédio, guardar a história de um personagem tão emblemático para a cultura brasileira é um desafio não só para mim, lógico que eu fiz o projeto, mas para a sociedade como um todo, de vir e reconhecer esse personagem, não só como um jogador de futebol. Pelé não foi só um jogador de futebol. Bom, meu querido, por hoje é isso, né? Eu queria te dar um aperto de mão e te agradecer profundamente por ter aberto espaço para nós aí, e principalmente por ter compartilhado tanta coisa interessante aí. Para mim, pessoalmente, foi muito enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado, bom trabalho e seguir em frente aí. Com toda certeza. E é isso, meus amigos, encerramos por aqui. Foi uma grande oportunidade visitar aqui o Museu Pelé e observar o zelo com o qual eles cuidam do acervo, né? Sempre preocupados com a questão da umidade,
né, muito conscientes, inclusive, do impacto que esse excesso de umidade tem nos materiais, nos objetos aqui, né? E dessa maneira nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo.